Olá, companheiros e irmãos de Jornada Espírita. É com imenso prazer que recebemos o convite de estarmos reunidos para trabalharmos alguns conceitos de doutrina espírita. Fico imensamente grato a Cavile pela oportunidade, em especial a Rosana e a Cris, que confiaram a mim este trabalho, e espero poder corresponder e transformar essa nossa apresentação num verdadeiro bate-papo, algo tranquilo, uma conversa edificante, que nos traga condições de compreender como a doutrina espírita, como o espiritismo, com base nos ensinamentos do amado Mestre Jesus e os espíritos benfeitores da codificação, podem nos auxiliar nesta nossa caminhada evolutiva. Meu nome é Alexandre Ribeiro. Eu cheguei a Cavile por volta de 2019, em meio à pandemia, e a Cavile realmente foi um bálsamo em meio àquele momento conturbado pelo qual todos nós passamos, e eu tive a oportunidade de revisitar alguns conceitos, de aprender novos conceitos, ter acesso a estudos maravilhosos com os cursos da Cavile. Então sou muito grato realmente à Cavile, e principalmente porque foi um momento muito complicado que todos passamos, e a Cavile fez com que eu me achasse novamente útil, me tornando um colaborador. Então fico muito feliz de estar aqui, espero que possamos trabalhar juntos mais vezes. Nós hoje vamos trabalhar um tema que é o suicídio. A ferramenta preventiva é o amor. Um tema extremamente preocupante na atualidade, um tema denso que é necessário ser trabalhado com cuidado, com muito carinho, mas que precisa sim ser visitado. E eu espero trazer conceitos para que a gente possa refletir, trabalhar alguns conceitos, trabalhar o que a doutrina espírita pode trazer de benefício para tanto aqueles que convivem com os espíritos que sofrem com a ideação suicida, como aqueles que já perderam seus entes queridos por meio desse ato extremamente equivocado, né? Então, eu convido a todos, neste momento, para iniciarmos o nosso trabalho, que fechem seus olhos, que elevemos nossos pensamentos ao Pai Criador, rogando ao Mestre Jesus a sua presença entre nossos corações. Que Maria, a Mãe Maior, por meio da colônia espiritual Maria de Nazaré, bem como o trabalho realizado pela Legião dos Servos de Maria, a todos aqueles que momentaneamente se equivocaram neste ato considerado muito triste e extremamente difícil para os nossos irmãos. Que os bons espíritos possam nos auxiliar para que nossas palavras reflitam como luz nos corações necessitados, nos corações daqueles que precisam, de alguma forma, de um alento. Esteja conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja. A temática do suicídio está muito em alta nos últimos anos no mundo e também no Brasil. E eu trouxe um tema que, ao meu ver, é muito propício para o momento que estamos passando. A ferramenta preventiva é o amor. Eu entendo que o amor é essa ferramenta primordial que o Mestre Jesus nos ensinou para trabalhar essa temática, para trabalhar essa atitude extrema contra a própria vida.
O que é o suicídio de um modo genérico? O suicídio pode ser conceituado como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo que tem a intenção da morte de forma consciente, usando qualquer meio que ele acredite ser letal. Basicamente, esse seria o suicídio. Porém, o suicídio é um fenômeno multifatorial. Ele engloba vários elementos que levam o indivíduo a atentar contra a própria vida. E o resultado, que é a morte, é uma interação de fatores psicológicos, biológicos, genéticos, culturais e socioambientais. Porém, é preciso que tenhamos uma articulação dos setores da sociedade, dos conhecimentos, dos saberes humanos, para que de fato a gente trabalhe uma ação preventiva cada vez mais bem sucedida. E agora eu trago alguns números alarmantes. São números extremamente assustadores, que muitos de nós não se dão conta, mas que precisa ser falado para que a gente realmente comece a entender o trabalho que a gente tem que ter, né? Porque em algum momento a gente vai acabar sendo afetado por essas situações, né? Digamos assim. Vejam só, no Brasil são 12 mil casos confirmados de suicídio. No mundo, cerca de 1 milhão. É uma triste realidade, realmente uma triste realidade, que faz com que a gente perceba a necessidade de se trabalhar esse tema. E olha só que interessante. O aumento está cada vez maior entre os jovens. No Brasil, o pico de incidência é na idade de 21 anos. Apenas 21 anos. O jovem acabou de iniciar a sua vida. Os nossos jovens estão, de fato, numa situação bastante difícil, bastante complicada. E nós precisamos de ajudá-los. Olha só, no mundo são 3 mil casos por dia. E no Brasil, 26 óbitos por suicídio por dia. Isso tudo leva a um caso a cada 40 segundos aproximadamente. Agora, o número de pessoas que se suicidam no mundo hoje já supera aquele oficialmente registrado por óbitos de homicídio ou conflitos armados. Sejam as guerras, sejam as cidades violentas, os suicídios já superam este número oficialmente. Agora, olha aqui outro dado alarmante. Para cada ato consumado, um grupo de 10 a 20 pessoas tentam o suicídio, sem sucesso. Um grupo de 5 a 6 pessoas próximas desse suicida experimenta uma dor extrema, terrível, que pode, não raro, se transformar em um trauma. Isso tudo ocorre, isso tudo que esses números que nós estamos vendo, né, ocorre no mundo onde prevalece a cultura do individualismo, do egoísmo, do hedonismo, né, esse prazer sem fim, do consumismo, da briga no trânsito, ou daquele fura-fila que não tem a menor consciência, não pensa no próximo quando vai realizar algum ato, né? Então, isso, de fato, é um mundo em que o suicídio é um caso de saúde pública. E nos convida a todos a uma ação efetiva em favor da vida. Essa temática
ela sempre foi trabalhada no Espiritismo, né? Historicamente ou em livros trazidos pelos espíritos benfeitores. O que diz a doutrina espírita a respeito disso? Inicialmente eu vou fazer um trabalho histórico aqui, né? Como que o suicídio é trabalhado desde a época da codificação. Nós temos esse caso do jovem Joseph Perrier, que após a perda da sua amada, ele teve uma forte ideação suicida e de fato já ia trabalhando essa ideia de tal forma, né, dando aqueles sinais que precisam ser identificados por todos nós, né? E ele foi lá para a Ponte Marie, sobre o Rio Sena, para de fato atentar contra a própria vida. Porém lá ele teve acesso a um livro dos espíritos que estava lá jogado, úmido. E ele pegou aquele livro, não por acaso, ele fez a leitura de poucas páginas do livro e desistiu do tal intento. Possivelmente ele foi assistido pelos espíritos amigos, né, para que ele desistisse daquele ato. Interessante porque ele depois escreve uma carta para Allan Kardec, agradecendo ao Kardec e explicando toda a situação como ocorreu, né? Temos também um médium que pertencia àquele grupo de trabalhadores da codificação. Esse médium que psicografava mensagens maravilhosas do espírito Erasto teve um revés financeiro, teve uma dificuldade financeira, econômica e, infelizmente, suicidou-se. Foi um fato extremamente traumático aos espíritas da época. Ainda trabalhando esse conceito de suicídio na codificação, no livro Obras Póstumas, que é um livro posterior ao Pentateuco, né? O Kardec, inclusive, já havia desencarnado. Existe uma mensagem dos espíritos da codificação neste livro que nos dão conta de que os transtornos mentais e o suicídio seriam os grandes problemas nestes tempos de transição planetária. Infelizmente, né, isso mostra que nenhum de nós está livre de algum momento na vida sofrer com a ideação suicida, sofrer algum tipo de dificuldade nesse sentido. Mas, de fato, o que diz a doutrina espírita? Aí a gente pode buscar algumas obras importantes. No livro Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, um livro pelo Espírito Camilo, um livro de 1926, que a jovem Ivone recebeu do Espírito Camilo, contando como ele chegou após atentar contra a própria vida, dando um tiro no ouvido. Então é um livro extremamente denso, muito interessante, é considerado uma das 10 obras espíritas do século. Então é um livro que eu convido a todos a ler e estudar, né? Porque realmente vai trazer informações importantíssimas que podem fazer com que a gente informe, esclareça de alguma forma a nós mesmos e àqueles que estão com a ideação suicida, né? A FEB lançou o livro Em Defesa da Vida, Suicídio Não, um livreto bem interessante também, com alguns dados estatísticos, com alguns conceitos espíritas, bem interessante na leitura também. O Diário de um Suicida, psicografia de Osmar Barbosa, pelo Espírito Lucas. E temos também, recentemente, o livro do André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. Então, a gente percebe
que o Espiritismo trabalha, né, com algumas obras importantes essa temática. Mas, de fato, o que diz a doutrina espírita? Na questão 944 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos espíritos da codificação: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Uma pergunta extremamente positiva, né? E os espíritos respondem de forma taxativa: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Portanto, aqui fica claro o que pensa o Espiritismo acerca deste ato extremo contra a vida. Agora, é interessante a gente trabalhar quais são as causas que podem levar o indivíduo a atentar contra o maior patrimônio que ele tem. As causas são várias, são inúmeras, porém todas elas são indicativas de desconhecimento da justiça e misericórdia divinas. Podemos enumerá-las. Seria aí o materialismo severo, a solidão, a depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de toda ordem. Percebemos como a pobreza extrema, o fanatismo religioso, a negligência ou abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogadição e os transtornos mentais, entre outras inúmeras causas que podem levar o indivíduo a atentar contra a própria vida. E a doutrina espírita, como o consolador prometido por Jesus, pode, sim, de fato, exercer o verdadeiro papel de consolar, de informar, fazendo com que aquele indivíduo que possui uma ideação suicida possa compreender, de fato, né, o amor, a justiça e a misericórdia divinas. Com essa vertente de informar, esclarecer, que a doutrina espírita promove, a gente faz uma outra pergunta: o que o espírito suicida encontra após o ato? Na questão 957 do Livro dos Espíritos, os espíritos codificadores nos dizem que as consequências são diversas. Cada caso é um caso. Que as penas, né, as consequências são relativas às causas que o produziram. Porém, existe uma consequência comum a todos: o desapontamento. Eles, de fato, trabalham esse conceito do desapontamento nessa questão. E aqui é preciso termos bastante cuidado com as informações que nós vamos trabalhar agora. Devemos ter todo cuidado, todo amor, todo entendimento que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Porque são informações sérias, preocupantes até, mas que merecem a nossa atenção, principalmente no campo doutrinário, para que a gente consiga fazer com que aqueles que já a compreendem de alguma forma desistam desse ato extremo. Vamos lá. Decepção. O espírito se vê vivo. No livro Céu e Inferno, que é o quarto do Pentateuco kardeciano, no texto que fala do suicida da Samaritana, Kardec pergunta, eu retirei uma parte do texto, né, para que a gente compreenda cada item que eu estou citando. Então aqui a gente percebe nitidamente nessa parte do texto a decepção desse espírito. O suicida samaritana se cortou a própria garganta na banheira de um hotel. Kardec pergunta: que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroerem-me.
A outra é que eles revivem constantemente o ato suicida. Temos novamente um trecho do livro Céu e Inferno, mas agora trata-se da história do suicida François Simon Louvet, que se jogou de um prédio. Ó, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Quis morrer e atirei-me. Ó meu Deus, que momento! Orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Percebam que ele revive constantemente o ato de ter se jogado de uma altura, né, de um prédio. Então, extremamente difícil essa situação aqui para o espírito suicida. Concorda? O próximo é que eles sentem culpa. Eles se culpam pelo ato perante Deus, perante aos que eles deixaram na terra, né? E novamente aqui a gente está no céu e inferno. E o trecho do céu e inferno é o pai e o conscrito. É o pai que se suicida para livrar o filho da convocação do exército. Convocação para a guerra. E na evocação a gente já percebe o sentimento de culpa dele. Ele não consegue inclusive falar a palavra Deus. Ó, obrigado. Sofro muito, mas é justo, contudo ele me perdoará. Kardec fala: tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixastes de escrever? Sou indigno de escrevê-la. Portanto, notamos aqui um sentimento de culpa extremamente forte por parte desse espírito. O próximo é a questão da ligação ao corpo físico, né? O espírito suicida, ele interrompe, né? Ele rompe realmente o tempo de vida que ele teria. Então, essa ligação se dá exatamente porque o perispírito se sente ainda atraído para cumprir o tempo que ele teria de vida. Então, até o que o fim da vida do tempo de vida seja abreviado, vai existir essa ligação e essa dificuldade desse espírito em relação ao corpo físico. E muitas das vezes eles sentem os vermes a corroerem, vislumbram toda a situação ali relacionada ao velório, ao enterro, e às vezes anos e mais anos ligado ao corpo. Reparem que novamente eu trago o texto O Suicida da Samaritana, que também comprova essa situação que ocorre com esses espíritos. Agora aqui a pergunta de Kardec é direcionada ao espírito São Luís. Kardec pergunta: tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Então repare que é outra dificuldade, outra situação extremamente difícil que o espírito do suicida acabará por passar, né? Temos também a questão dos ataques dos espíritos vampirizadores. Devido ao fluido vital interrompido que os atrai, os espíritos vampirizadores sugam, são aqueles espíritos que se utilizam dessa energia, né? E eles são atraídos por ela, porque como eles já estão desencarnados, já estão há muito tempo na erraticidade, eles já não têm mais esse fluido vital. E eles sentem necessidade de estarem em contato com esse fluido vital. E é o momento em que eles se atraem, né? Eles são atraídos ao espírito do suicida. A gente pode ver o exemplo no livro Memórias de um Suicida, em que o espírito Camilo nos dá o seguinte trecho, né? Sim, vivíamos na plenitude da região das sombras.
e espíritos de ínfima classe do invisível, obsessores que pululam por todas as camadas inferiores, tanto da terra como do além. Os mesmos que haviam alimentado em nossas mentes as sugestões para o suicídio, divertindo-se com nossas angústias. Complicado, extremamente difícil. Os espíritos suicidas, eles sofrem de fato esses ataques de espíritos vampirizadores, né? Tentando sugar o que lhe resta, né? de fluido vital. Outra situação é que eles são atraídos pelos vales dos suicidas ou similares. Isso ocorre devido à sintonia com aqueles que também cometeram o mesmo ato. É interessante essa questão do Vale dos Suicidas, que é muito bem trabalhada no livro Memórias de um Suicida, porque ali estão aqueles que tiveram os mais variados tipos de suicídio. Então as histórias são horrendas, são lastimáveis, a situação em que eles se encontram são, ainda que momentânea, mas que para eles parece uma eternidade. Então eu também te retirei um trecho que mostra um pouquinho, né, bem superficial do que são esses vales dos suicidas, essas regiões em que eles são atraídos, são aprisionados, né? Fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam, quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Estas informações que vimos anteriormente, que somente a doutrina espírita pode trazer para o nosso conhecimento, para a nossa informação, elas podem, lógico, serem trabalhadas, porém com muito cuidado, para que o irmão que esteja com a ideação suicida compreenda o quão difícil será a sua existência após o ato. Fará com que aqueles que pensam em fugir dos problemas da vida repensem, reflitam, para que não se atirem em transtornos muito piores. O fato de que a vida continua após a morte do corpo físico é um conhecimento para ampliar a consciência e o desenvolvimento do ser humano. Não deve ser abordado de forma invasiva, desrespeitosa, como se soasse como crítica religiosa ou uma repreensão qualquer. Não devemos subestimar a dor, o desespero daquele que sofre. Então, o que isso, né, essas informações acontecem na erraticidade, no plano espiritual. Agora veremos o que ocorre quando esses espíritos suicidas retornam, reencarnam no plano terreno. Como reencarnam os espíritos suicidas? Bom, o retorno à vida corpórea se dá, em sua grande maioria das vezes, com sofrimento e dificuldades nos órgãos afetados, né, danificados no momento do ato suicida. Sem dúvida que isso resulta num reflexo no corpo espiritual ou perispírito, que fica impregnado desse ato atroz, né? Sem dúvida, fundamentalmente, isso vai refletir no corpo físico. E a nova existência do espírito suicida vai ficar bastante comprometida. Como o assunto é um assunto bem denso, bem difícil da gente lidar, né? Vou trazer aqui o poema Suicídio, que está no livro Astronautas do Além, psicografia de Chico Xavier, que nos fará compreender o que ocorre, de fato,
quando esses espíritos retornam à carne, né? Então, Cornélio Pires começa: suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, Queen afogou-se num poço de Guararema. Renasceu em provação, atolado no enfisema. Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda. Voltou em corpo doente, não fala, não vê, nem anda. Pôs fogo nas próprias vestes Dona Cesária da Estiva. Está de novo na terra, num corpo que é chaga viva. Suicidou-se a formicida Maricota da Trindade. Voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. Enforcou-se o columbano para mostrar rebeldia. De volta trouxe a doença chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina Dona Lília da Gele. Noutro corpo sofre sarna, lembrando o fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Cornélio Pires. De uma maneira mais leve, a gente compreende aqui o que pode ocorrer com aqueles corpos que serão novamente habitados por esses espíritos suicidas. Então, aqui percebemos, né, nesse instante, que a doutrina espírita pode sim ser trabalhada como prevenção do ato suicida. E aí a gente precisa entender como pode o espiritismo ajudar. O benefício, talvez, dos mais importantes é o esclarecimento, o conhecimento do mundo espiritual, a certeza da imortalidade da alma, né? Nós, no espiritismo, aprendemos sobre a lei de progresso. Aprendemos que somos seres perfectíveis, fadados à perfeição. Quer você queira ou não, vamos evoluir com destino à perfeição. Uns de maneira mais rápida, outros um pouco mais devagar, mas sim, evoluiremos. Mas se estivermos aqui, nessa existência terrena, e aproveitarmos ela de modo resignado, com amor, com fé na justiça e na misericórdia divina, aí sim, a gente vai compreender que tudo é passageiro e que o suicídio jamais será a melhor escolha. Jamais, nunca será a melhor escolha. Porque daí sim, estaremos contrariando as leis do Criador, estaremos vivendo à margem da harmonia divina. E sem dúvida teremos que expiar as nossas escolhas equivocadas. Bom, para quem está vivendo a dor, aquilo parece que vai durar para sempre. Mas pense comigo, não vai. Não vai durar para sempre. As aflições, as vicissitudes pelas quais passamos, têm tempo para terminar. Se tivermos com o pensamento de espíritos eternos que somos, sabemos que isso é nada dentro da eternidade. Então, a dor vai passar. Segundo Mário Sérgio Cortella, para a filosofia, o suicídio é uma solução definitiva para uma questão provisória. Eu penso, com toda a humildade, que para a filosofia espírita, o suicídio não soluciona, só adia uma questão que era provisória. Então, nós conseguimos enxergar com a ferramenta que o espiritismo, com as ferramentas que o espiritismo nos dá, que é possível, sim, resistir com resignação, com amor, com entendimento e passar por aquela dificuldade. Para isso temos que trabalhar com as ferramentas que a doutrina, como o Consolador prometido por Jesus, nos trouxe, trabalhar com as ferramentas que o próprio Cristo nos ensinou, exemplificando, mostrando a todos nós como fazer. Recomeçar faz parte da vida. Então é isso que a gente tem que fazer, recomeçar sempre.
Mas qual será a maior ferramenta que o Espiritismo pode oferecer? Vamos pensar, qual seria essa ferramenta, né? Que, ao meu ver, ela é preventiva. Esta ferramenta é o amor. O amor ensinado pelo nosso maior guia e modelo, que é Jesus. O nosso guia e modelo, o nosso mestre, aquele que veio exemplificar o amor. Era o amor em pessoa. E o amor é essa ferramenta preventiva. Ela funcionará sempre em qualquer situação. Jesus nos demonstrou isso. E Jesus ampliou este conceito do amor quando nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Antes era amar o próximo. Quando ele nos traz o amai-vos uns aos outros, como ele nos amou, ou seja, o amor dele era imenso, é imenso por nós. E ele quer que nós nos amemos como ele nos amou. E aqui, quando ele fala aos outros, ele amplia para todos os seres vivos, trazendo de fato aqui o conceito de fraternidade universal. Todos os seres que existem, vamos amá-los. E a ciência prova. A ciência prova que essa ferramenta é preventiva, que o amor é a ferramenta preventiva. Por isso que eu trouxe aqui para o nosso entendimento. Vamos ver. Existe uma organização internacional, o Centro de Estudos da Mente Saudável, chefiada por grandes nomes da psicologia, da psiquiatria, da pesquisa científica, que, assustados com os números alarmantes nos últimos anos relacionados à temática do suicídio, antecipou o resultado de uma pesquisa. Que pesquisa era essa? A Grant Study, iniciada em 1938 na Universidade de Harvard. Foi a pesquisa mais longeva sobre o comportamento humano. Aqui, 268 estudantes de Harvard seriam acompanhados, monitorados, mensurados através de questionários em todos os itens, em todas as situações do comportamento humano, da sua vida, né? E a ideia era que essa pesquisa durasse até que todos os 268 morressem, já não estivessem mais aqui. Porém, devido a esses números alarmantes, né, com relação ao suicídio, o Centro de Estudos resolveu publicar o resultado desse estudo, dessa pesquisa. E em comum acordo com os 19 estudantes que ainda restaram, né, desses 268 ainda existiam, após 75 anos, 19, eles concordaram e aí eles trouxeram esse resultado que comprovou, entre outras coisas, né, que a felicidade vem do amor que você tem pelas outras pessoas. Que isto te liberta da amargura, do sofrimento atroz, de imaginar-se possuidor da maior dor do mundo. O que acontece? O estudo comprovou que existe uma relação direta com as pessoas com quem você se importa, em relação à sua saúde mental e física. Ou seja, quanto maior o número de pessoas com quem você se importa, você se preocupa, mais saudável é a sua mente. Ou seja, que é aquilo, né? Que a felicidade vem do amor. O amor que nós temos pelas outras pessoas. E que isso pode nos libertar da dor, da amargura, né? E a ciência comprovou aqui que existe uma relação direta do número de pessoas que a gente se importa com relação a gente ser mais saudável mental e fisicamente.
Ou seja, 268 estudantes de Harvard, 75 anos de pesquisa, 20 milhões de dólares, milhares de relatórios e inúmeras pessoas envolvidas para chegar à conclusão de uma máxima que o Espiritismo nos traz, que fora da caridade não há salvação. Então aqui a gente percebe que a ferramenta amor, amar aos outros, vai nos libertar dessa amargura, desse sentimento, desse sofrimento atroz. Quanto mais pessoas você se importar, quanto mais pessoas você se preocupar, você vai esquecer, vai deixar de lado aquele problema que você tem. Então vença o suicídio com esta ferramenta. Você que sofre com a ideação suicida, você que é próximo de quem sofre, ou você que perdeu alguém pelo suicídio, ame. Ame como Jesus nos ensinou. Ame como Jesus exemplificou. E aí vamos falar de acolhimento. Porque acolher é amar. Então temos o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é um dos principais serviços de atendimento gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio no país. Disponível 24 horas por dia, de forma anônima, respeitosa, sem aconselhamento ou julgamento, né? E com total sigilo. Temos uma ideia do que acontece, né? De acordo com o último relatório, por meio do telefone 188, que é de ligação gratuita, 3.500 voluntários atendem, em média, 8.000 ligações por dia. Acesse o site, lá tem todos os canais que você possa conversar, né? Então, vamos divulgar isso, vamos ajudar. O suicídio não é um problema distante. É um problema que permeia a vida. E todos estamos convidados a ajudar na prevenção. Portanto, aqui fica o meu recado de que a ferramenta ideal para que a gente trabalhe a prevenção do suicídio é o amor. Ame. Ame como Jesus nos ensinou. Então, muito obrigado. Obrigado a todos por acompanharem até aqui. Eu fico feliz por esta oportunidade. Espero ter correspondido, ter trazido de forma objetiva conceitos que ajudarão a todos nós numa ação mais bem-sucedida na prevenção do suicídio. Essa temática tão complicada que requer muito carinho, muita atenção de nossa parte. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe a todos.